Gênesis 8, verso 21, diz assim. Gênesis 8, 21. Sentiu o Senhor suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, e da sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Amém? Então, o Senhor, por meio de uma aliança que ele fez com o seu servo Noé, ele diz que não voltaria a destruir a terra conforme ele havia destruído, com água, com dilúvio. E Moisés faz um registro aqui, Moisés que escreveu o livro de Gênesis, ele faz um registro aqui que chama muita atenção. Ele declara o seguinte: a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, desde a sua infância, desde que ele nasceu. Isso por meio de Noé. Essas palavras foram declaradas para Noé. E Deus disse isso: a imaginação do coração do homem é má. Deus disse má, desde o ventre, desde a sua meninice. Então eu quero falar hoje com os irmãos sobre a depravação total, a maldade total no coração do homem. O que é a depravação total? A gente já estudou isso várias vezes, mas o apóstolo Pedro diz: eu não me canso de dizer as mesmas coisas para vocês, porque é segurança para vós, é seguro para vocês. Depravação total é a doutrina que ensina que todos os homens estão absolutamente corrompidos, que o pecado corrompeu todas as faculdades do ser humano, as faculdades mentais, intelectuais. Todo sentimento do coração do homem é mau, desde a sua meninice. Mas existe uma falsa compreensão da depravação total. O que não é depravação total? Então, a depravação é total não porque o homem exerce na totalidade toda a capacidade que ele tem para exercer o pecado. Não é isso que a depravação total diz, ou que esse ensino diz. A depravação é total porque todos os membros, todas as vontades, todos os sentimentos do coração do homem estão afetados. É absolutamente total. Então, o homem não exerce o pecado de tal forma que ele já não possa ir mais além daquilo que ele exerce. O homem é pecador, mas ele podia pecar muito mais se Deus não tivesse impedido, se não tivesse refreado a maldade do coração. Tudo que o homem é não se compara com aquilo que ele seria se Deus não tivesse restringido o coração dele para cometer o mal. O homem é absolutamente mau, mas ele não exerce essa maldade de forma profunda, simplesmente porque Deus tem resfriado isso no coração dos homens, tem restringido isso do coração dos homens. Porque se Deus não limitasse esse desejo do homem de cometer o mal, nós estaríamos mais mal do que nós estamos. Tudo aquilo que os homens cometem hoje, todo o mal que você vê que os homens cometem hoje, não se compara nem um pouco com tudo aquilo que eles teriam coragem de cometer se Deus não colocasse a mão dele naquele coração. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo número 5, ele diz que todo homem nasceu mal por natureza. Todo homem, por causa de Adão, quando Adão pecou, ele desobedeceu a Deus, ele foi afetado pelo pecado. Toda a sua descendência nasceu assim conforme um filho carrega em suas veias o DNA do pai e da mãe. Todos os homens que nasceram de homem ou de mulheres, todos nós somos descendentes de Adão. E todos nós nascemos com essa natureza, com esse mal embutido dentro de nós. É aquilo que já vem conosco. O apóstolo Paulo, ele diz que todo homem nasceu assim. O próprio Deus declarou que a imaginação do coração do homem é má, desde a sua infância. A maldade não é algo que o homem aprende quando cresce. Não é algo que o homem precisa crescer para desenvolver, ou que ele precisa crescer para ter dentro de si. Ele já nasce com isso. À medida que o tempo vai passando, ele apenas vai desenvolvendo aquela maldade que existe nele. Ele apenas vai desenvolvendo. Mas nós temos outros pensamentos filosóficos, como o do John Locke, que ele diz que o homem nasce como uma lousa branca, né? À medida que ele vai crescendo, é como se ele fosse escrevendo o bem e o mal. Ele tivesse poder de escrever o bem e o mal do coração dele. E tem outro pensamento de Jacques Rousseau, que ele diz: olha, o homem nasce bom,
mas a sociedade corrompe o homem. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia fala que a maldade no coração do homem é desde a sua infância. Se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, quem corrompeu a sociedade? Então, o homem não é mau por causa do ambiente que o cerca. O homem não é mau por causa do meio em que ele está. O meio, ou melhor, a sociedade é corrompida pelo homem. O homem corrompe tudo. Não é o ambiente que torna o homem mau. É o homem que torna o ambiente mau. Porque a maldade está no homem. O homem é a fonte. Onde quer que existe, onde quer que vocês forem ver um homem, aí é a maldade. Que é o que já está no coração dele. E Davi, no Salmos capítulo 51, no verso 5, ele diz assim: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Davi disse: eu reconheço que sou pecador desde o nascimento, desde que me concebeu a minha mãe. O homem não se torna pecador quando ele peca. Não, ele já nasceu assim. Essa é a sua natureza pecaminosa. O profeta Isaías, no capítulo 48, no verso 8, diz: ele é prevaricador desde o ventre. O homem é mau desde o ventre. Davi declarou que desde o nascimento ele já era mau, e o profeta Isaías disse que ele é prevaricador desde o ventre da sua mãe. Então, e talvez nós olhamos para as crianças e falamos: isso se aplica também às crianças? Sim, todo homem. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, diz que todo homem é mau. Mas nós, olhando para uma criança, nós não conseguimos enxergar isso. A gente olha para a Duda daqui, a gente fala: como assim a criança pode ter essa maldade dentro do coração dela? Embora que ela não exerça essa maldade, ela é má. Ela não exerce essa maldade nem por falta de vontade, mas é por falta de força. Porque, vocês forem para ver, até onde ela tem capacidade de cometer o mal, ela comete. Ficam com uma criança em casa, vendo TV. Você vai ver que ela vai querer ver o desenho animado, os programinhas dela. Você está aí com ela no sofá, ela não vai se preocupar nem um pouco se você está gostando daquilo ou não. Ela vai querer ver, nem que for ficar assim o dia inteiro. Ela tem coragem de ficar assim o dia inteiro. Isso mostra o egoísmo. À medida que ela vai crescendo, a sua capacidade, o seu desejo de cometer o mal vai crescendo também. Ninguém ensina uma criança a pecar. Ela peca porque aquilo já está dentro dela. Então, Moisés diz: olha, a criança é assim, o homem é assim, todos os homens são assim. Isso aqui é uma verdade que eu tenho passado para os irmãos faz muito tempo. Mas tem um aspecto sobre isso. Nós falamos que a depravação é total e abrangiu todos os homens. Mas nós olhamos para algumas pessoas e falamos: bom, existem certas coisas que alguns fazem que o outro não tem coragem de cometer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma mãe, quando olha para o seu filho, ou para a sua filha, ela diz assim: ela acredita que a depravação é total. Mas quando olha para o filho, ela olha como se o filho dela não tivesse capacidade de cometer alguns pecados ou crimes que os outros têm coragem de cometer. Porque é algo que só afetou a nossa mente, não foi no nosso coração. Quando no livro de Gênesis diz que a maldade do coração do homem é profunda desde a sua meninice, ela está falando isso justamente para nós tirar da nossa falta a ideia que as crianças são boas. Vocês conseguem entender, irmãos? E você imagina, né? Eu vi esse exemplo numa pregação que o pastor Josimar Bessa fez. Ele disse a algumas mães que, quando são chamados para ir para o colégio, para a escola, verem para a reunião, né? De que os seus filhos cometeram algumas maldades, alguns crimes, né? Elas falam: não, olham para o professor e falam assim: olha, isso que a senhora está falando que o meu filho fez, eu não posso acreditar. Porque o meu filho não teria a capacidade de cometer isso, de fazer isso. Porque não foi assim que eu eduquei ele é educado. Vocês conseguem ver? Então, porque nós olhamos para as pessoas e vemos como se elas fossem boas. Mesmo ouvindo que a depravação é total e que abrangiu todos os seres humanos. E talvez os pais, quando olham para os seus filhos cometendo alguns crimes, alguns pecados, eles se decepcionam, falam: mas eu não eduquei ele dessa forma. Ela fala: meu filho não é assim, eu não eduquei dessa forma a ele. A boa educação que os pais dão para os filhos não tem poder para arrancar a maldade do coração dos filhos.
E às vezes uma mãe, um pai se questiona onde foi que eu falhei. Não foi o pai ou a mãe que falhou. É que o coração dela já nasceu assim. A boa educação não tem poder para arrancar a maldade do coração do homem. Não é que a educação não é boa, é que o coração do homem é que é mau, é que é extremamente mau, corrupto, mais do que todas as coisas. Então, e o homem não deixa de ser mau só porque foi bem educado. Existem algumas pessoas que são muito mais bem educadas que outras, algumas crianças que são mais bem educadas que outras. A educação não tira essa maldade do nosso coração, ela apenas nos ensina a embelezar essa maldade, ela nos ensina a ocultar essa maldade, ela nos ensina a cometer essa maldade em oculto, mas não em público. Você for para ver, se a educação tivesse o poder de arrancar a maldade do coração do homem, nós não teríamos políticos corruptos, porque eles são todos bem educados, são formados. Mas a maldade do coração, quanto mais um homem é educado, mais capacidade ele tem de embelezar o seu mal. Então, existem pessoas que são más, mas são pessoas mais bem educadas. E nós olhamos para aquelas pessoas, nós às vezes se enganamos, pensamos que não existe maldade naquelas pessoas. Então, no livro de Salmos, no capítulo 53, no verso 2, diz assim: do céu observa Deus os filhos dos seres humanos, a fim de ver se há quem entenda, se há quem o busque. E todos se extraviaram semelhantemente, se corromperam. Não existe alguém que pratique o bem. Não existe nenhuma só pessoa que pratique o bem, porque todos se extraviaram. Então, o salmista diz que do céu Deus olha para a terra e procura os homens que fazem o bem, mas ele não acha ninguém, porque todos se extraviaram, absolutamente todos. Isso é algo que não precisa de prova. Isso é um axioma. Você não precisa se esforçar para fazer o mal, porque você luta contra o mal, você luta contra os maus pensamentos, mas às vezes sem você querer, você pensa coisas más. Você precisa se esforçar muito para fazer o bem, mas quase nada para fazer o mal. É como se fazer o mal fosse algo automático. Para o homem caído, é tão normal pecar como respirar. Porque assim como a sua natureza lhe exige, ou melhor, é automático ele respirar, também a sua natureza é automática, ele pecar. Era mais fácil o homem mau, ou melhor, todo ser humano, ficar sem respirar do que ficar sem pecar. Porque isso é algo que faz parte da natureza caída. O homem nem sempre foi assim. Desde que Adão pecou, ele se extraviou, como a palavra de Deus diz. E no livro de Jó, ele diz assim, no Jó 15:16, diz que o homem é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como se fosse água. Ele bebe o mal como se fosse água. Ele pratica o mal com tanta naturalidade como se estivesse a beber água. O homem não pratica o mal porque não tem o conhecimento do bem. Ele pratica o mal porque ele é mau. Não é a falta de conhecimento do bem que faz as pessoas praticarem o mal. Quantas pessoas estão na praça, ouvem essa pregação, ouvem sobre o bem, mas continuam a praticar o mal? Porque elas odeiam o bem. Elas odeiam a palavra de Deus. O anormal, meus irmãos, depois de você conhecer a doutrina da depravação total, você vai ver que o anormal não é quando os homens cometem o mal, mas é quando eles cometem o bem. Porque praticando o mal, eles estão fazendo aquilo que é de acordo com a sua natureza caída, mas o bem eles estão fazendo de acordo com a graça divina, porque a natureza do homem é má. Conforme eu falei para vocês, o homem pratica o mal porque não tem prazer, amor pelo bem. Aí no livro de Gênesis, vocês vão ver que Deus proibiu o homem de comer daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus queria que o homem tivesse somente conhecimento do bem. Depois que o homem passou a ter conhecimento do mal, ele nunca mais teve capacidade para fazer o bem. O homem se encantou com o mal. Ele ama o mal. O mal vive dentro do homem, porque ele é assim. E Deus proibiu isso. Olha, você não pode comer isso. Desse fruto. Eu quero que você tenha apenas conhecimento do bem. Depois que o homem pecou, todas as suas qualidades espirituais que o levariam a fazer o bem
foram destruídas. E as qualidades morais foram absolutamente corrompidas. O homem ficou sem força para fazer o bem. Adão foi expulso do jardim, e quando ele foi expulso, juntamente toda a sua bondade foi expulsa. Ele foi expulso do sumo bem. Ele foi expulso do local onde Deus estava. E se entregou ao mal. Quando aquele fruto entrou na sua boca, a maldade saiu, ou melhor, a bondade saiu do seu coração. Entrar daquele fruto é como se fosse a entrada do mal, e ficou aí para sempre. E vai estar aí para todo ser humano que nascer. Todos nascem assim. Independente da cor, independente da beleza, da educação, da formação, todos nascem assim. Todos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, em Romanos no capítulo 3, no verso 12. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não conhecem o caminho do bem. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o estado normal de todo ser humano. Ainda que outros conseguem embelezar, ocultar, mas isso é uma realidade, embelezando o mal. Esse mal ainda está dentro de você. Ocultando ou não, esse mal vive dentro de você. As pessoas podem não ver essa maldade em você, mas você não pode negar que ela existe. Então, e nós não conseguimos ver essa maldade em nosso coração, simplesmente porque estamos acostumados com ela. E talvez você fale, não vejo isso em mim, porque você não está acostumado com essa maldade, ou melhor, que você se acostumou com ela. Ela se tornou tão familiar para você como respirar. Os homens não conseguem ver isso. O homem não consegue ver maldade dentro de si. Porque aquilo que podia fazer ele ver o mal foi corrompido no jardim, a sua consciência. O homem não viu nem maldade em matar o seu próprio Criador. O homem não viu maldade nisso. Imagina nas coisas do dia a dia que os homens fazem, que os homens praticam. Então, se o homem tivesse capacidade para matar Deus, o homem mataria de novo. Então, como o Friedrich Nietzsche dizia, né? Friedrich dizia, olha, vocês mataram Deus. Um ateu dizia isso porque o desejo de todo ser humano é matar Deus no seu coração. Como os homens não conseguem matar Deus crucificando na cruz de novo, eles assassinam Deus dentro de suas almas, dentro dos seus pensamentos, vivendo como se ele não existisse. Eles assassinam Deus literalmente dentro de si, dentro das almas dele. Porque o coração do homem tem capacidade para fazer isso e muito mais. Não existe um único pecado que os outros cometem que você não tenha capacidade de cometer. Não existe. Você tem capacidade de fazer muito mais do que aquilo que os homens mal fazem, se a graça de Deus não travar você de fazer isso. Então, até o coração daquelas pessoas que nós consideramos um pouquinho bons, ainda são maus, estão cobertos de maldade. Há um mal no coração do homem, há mais mal no coração do homem do que em qualquer outro lugar na face da terra. Os homens, os teólogos, os homens estudam sobre a origem do mal. A origem do mal está no coração do homem. Não adianta procurar o mal em outros lugares, o mal está dentro de você. E, às vezes, né, nós não acreditamos nisso. Pensa na imagem de uma mãe que educou bem o seu filho e ele começou a andar com amigos que usam drogas. A primeira coisa que ela vai falar, o meu filho não é assim, ele foi influenciado por alguém. Mas isso não é verdade. Isso pode ser verdade, mas não é uma verdade absoluta. Porque o mal já está dentro do filho, já está dentro do ser humano. Apenas as pessoas ajudaram ele a desenvolver aquele mal que sempre esteve aí. Então, meus irmãos, e Deus é bom, e o homem é mau. Isso aqui é assustador. E o mal que os homens cometem no exterior não se compara nem um pouco com a maldade que eles têm no seu interior. Tudo aquilo que você vê os homens a fazerem não se compara nem um pouco com aquilo que eles pensam.
Todo mal que nós vemos no homem cometendo por fora é nada comparando ao que eles são. Nós só vemos uma gota de maldade do homem comparando com o oceano de maldade que há no seu coração. Como Lutero dizia, eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e de todos os seus cardeais. E não só isso, o bispo Agostinho dizia o seguinte: que coisa houve mais corrupta aos teus olhos do que eu, ó Deus? Que coisa houve mais má do que eu, ó Deus? Agostinho perguntou isso para o Senhor. Então, e nós não gostamos de assumir essa maldade que é em nós. Nós falamos que o mundo está mal, nós falamos que as pessoas estão más, mas nunca conseguimos falar que nós somos maus. É mais fácil nós falar que o mundo está perdido do que falar que nós estamos perdidos. Mas o homem é a fonte desse mal. O homem é a fonte. O homem tem capacidade de fazer tudo que seja mal. E os homens, eles não se corrompem quando cometem atos de corrupção. Eles já são assim por essência. O homem não se torna corrupto quando recebe dinheiro. Ele já nasceu assim. Então, se vocês forem ler no livro de Jeremias, no capítulo número 17, no verso 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, que o pode conhecer? O profeta disse que o coração do homem é corrupto, é enganoso, mais do que todas as coisas, mais do que tudo. Todo mal que você possa imaginar, absolutamente todo. A fonte disso é o coração do homem. Então, essa maldade do coração do homem, ele é universal. Às vezes nós costumamos julgar as pessoas pela aparência, mas isso é inútil. E nós às vezes olhamos para a pessoa que tem uma boa aparência e pensamos que elas são menos má por ter uma boa aparência. E nos enganamos porque a Bíblia diz que a maldade do homem está no seu coração. Nós nos iludimos com o rosto das pessoas, com a boa educação. Nos esquecemos que é lá do coração do homem. Isso é a maldade. Porque se Deus abrir o teu coração agora, para mostrar para nós tudo o que você pensa, ou tudo o que você já pensou, você nunca mais voltaria nessa praça por causa da vergonha. Se Deus mostrar para nós absolutamente tudo o que você pensou, aí só essa semana, você teria vergonha de vir aqui. Porque o coração do homem é mau. E se Deus falasse, olha, eu vou mostrar para vocês tudo o que vocês pensaram. Tudo, vai mostrar para todos os homens tudo o que o irmão Gabriel pensou. Nós pela nossa consciência, pelo nosso ser, nós nem esperaríamos mais Deus se manifestar para julgar o irmão Gabriel. Nós mesmos o julgaríamos. De tanta maldade que existe no coração dos homens. Isso é universal, isso é para todos nós. Há muito mal em nós. Muito. E o que assusta nisso tudo, né, é que Deus, Ele é o público do nosso coração. Deus consegue ver tudo que você pensa. Tudo que você maquina, Ele consegue ver. Tudo que você escreve, todos os sites que você visita, todo plano que você tem traçado, Ele consegue ver. Não há nada oculto diante dos olhos do Senhor. O coração do homem é a fonte desse mal. Aí no capítulo 15 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. E nós nos deparamos com um texto como esse, nós falamos, não, esse não pode ser o coração do homem. Porque até então, nós aprendemos que tudo isso é obra do demônio. O adultério, a prostituição, os homicídios, aprendemos que é o demônio que faz isso. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, olha, é o coração do homem que faz isso tudo. A fonte disso é o coração do homem. Todas essas coisas, o diabo pode influenciar, mas o coração do homem faz isso sozinho. Ainda que expulsarem os demônios, o próprio homem faria as coisas que o demônio faz, de tão mal que ele é. Então, e o texto de Gênesis diz, olha, a maldade do coração do homem é desde a sua infância, é desde sempre. E nós não gostamos de assumir isso, né? Essa maldade que é em nós.
Dificilmente você vai ver a pessoa sumir, alguém que cometeu um adultério, que eu cometi, alguém que se prostituiu, falamos sempre é culpa do demônio, é culpa dos amigos, é culpa de não sei quem, não, é você. Porque não adianta você lutar com as coisas secundárias, você é a fonte do mal. É o coração do homem. E o coração é tão mal, meus irmãos, que nos faz pensar que ele é inocente. Quando nós falamos assim, olha, isso aqui é culpa do demônio, é culpa de outra pessoa, nós estamos falando, eu sou bom, meu coração é bom, eu jamais teria a capacidade de cometer isso. Se eu cometi isso é porque fui influenciado por alguém. E o homem vai se enganando com isso, e ele se destrói. E tem algo que chama muita atenção nisso tudo, no coração do homem. O texto que nós lemos diz que a sua imaginação é má desde a infância. E aí a criança cresce. A mãe diz assim para ele, olha, eu não posso proibir a minha filha ser aquilo que ela quer ser, ou meu filho ser aquilo que ele quer ser. Eu vou dar liberdade para ele ser aquilo que ele quiser ser. Nós temos que dizer, olha, nós devemos dar liberdade para ele ser mal. E os adultos também, né, quando crescem, ele fala, olha, eu cansei de ser o que os outros querem que eu seja, né? Eu vou ser eu mesmo. Esse é o pior erro que o ser humano pode cometer. Quando o ser humano diz que ele quer ser o que ele mesmo, ele quer dizer, olha, eu vou cometer maldade, não se importando com o que os outros pensam. Quando o ser humano perde essa vergonha de cometer o mal, ele fala, olha, eu cansei de fazer as coisas que eu faço em oculto, eu resolvi expor isso ao público, eu vou ser eu mesmo. É isso que ele quer dizer. Porque o homem é mau. E eu vou dar um exemplo para os irmãos. Havia um certo homem chamado Shiroishi. Ele é japonês. Ele foi japonês. Ele morreu. Ele era um general do exército japonês. E ele era microbiologista. Ele mexia com esse negócio do corpo humano. Ele era doutor. Ele estudava as células do corpo humano. Ele era general. E o exército japonês, às vezes, prendia algumas pessoas. Havia aquelas guerras químicas. E ele estudava os presos que eles prendiam. Não só os presos, mas também estudava alguns japoneses que eram pobres ou que estavam à procura de emprego. E só para os irmãos encararem a maldade desse homem que deram liberdade para ele estudar o ser humano. Para ele fazer tudo o que ele queria fazer com os presos. A primeira coisa que ele fez para estudar os presos foi cortar os membros dos presos. Ele cortou os braços de alguns presos e foi congelar para ver. E depois pegou naqueles mesmos braços e voltou a costurar nos presos, em outros presos. Arrancou os olhos de alguns presos, colocou em outros presos para ver se era possível fazer uma transfusão ou uma troca de olhos de ser humanos para ser humano. E eram pessoas saudáveis. Ele fazia isso sem usar nenhuma anestesia. E o desejo por conhecimento era tão forte que ele infectava pessoas com sífilis, com gonorreia, para poder estudar essas pessoas. Ele infectava literalmente pessoas saudáveis para poder estudar elas. E mais do que isso, em algumas celas, ele colocava pessoas com doenças e pessoas saudáveis, para ver até qual tempo determinado para o vírus se propagar de uma pessoa doente para uma pessoa saudável. E nós olhamos para uma pessoa como essa e falamos assim, não, isso é algo que eu nunca teria a coragem de fazer. Você teria a coragem de fazer muito mais se a graça não tivesse travado ou restringido o seu coração. E ele fazia coisas absurdas com os seres humanos. Quando eles faziam teste de bombas, de lança, de explosivos, ele usava outros seres humanos como cobaia. Ele colocava os seres humanos em distâncias diferentes e lançava os seus explosivos. Depois ia conferir o tipo de dano que aquele explosivo causou no ser humano. Não se importava com o ser humano, porque deram liberdade para fazer o que ele queria fazer. Porque ele era um general. E as pessoas que esse homem estudava, algumas pessoas ele pegava e ele colocava de cabeça para baixo, para ver quanto tempo o ser humano conseguia durar de cabeça para baixo, ou quanto tempo de morte o ser humano conseguia
sobreviver de cabeça para baixo. E nós olhamos para essas coisas assim, e nos perguntamos por que o ser humano fez isso. Porque ele é mau, deram para ele liberdade. E talvez você pergunte, por que Deus não acaba com esse mal? Se Deus sabia que tudo isso podia acontecer, não seria mais fácil Deus acabar com o mal? Porque em Gênesis diz, o coração do homem, o seu desejo de fazer o mal, é da sua infância. E quando o homem se questiona, por que Deus não acaba com esse mal? Ele está questionando, por que Deus não acaba comigo? Porque o homem é mau. E quando o homem fala, Deus acaba com o mal, Deus acaba com o mal, ele está falando, Deus acaba comigo, acaba comigo. Porque é o homem que é o mal. É impossível acabar com o mal sem acabar com o homem. Porque o homem é a fonte desse mal. E às vezes nós fizemos algumas orações sem pensar. E quando os homens falam, olha, por que Deus não acaba com o mal? Ou por que Deus permite o mal? Por causa de você. E talvez você se questione, olha, você disse que ninguém pode fazer o bem. Não sou eu que disse, o texto disse isso, né? O apóstolo Paulo disse, olha, todos se extraviaram, ninguém pode fazer o bem. Mas uma pessoa pode ser moralmente educada, não roubar, não beber, não se prostituir, isso tudo está de acordo com a lei de Deus. Não matarás, você fala, não matei, eu estou a cometer algo bom. Até quando o ser humano acha que está fazendo algo bom, quando ele não faz para a glória de Deus, se torna pecado. O apóstolo Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, você deve fazer tudo para a glória de Deus. O que é o pecado? A gente estudou que o pecado é tudo aquilo que não devolve a glória para Deus. Um homem pode fazer o bem moralmente, não matar, não roubar, mas se não fazer para a glória de Deus, ele está em pecado do mesmo modo. Um homem pode honrar o seu pai. A Bíblia diz para honrar o pai e a mãe. Mas se o homem não fazer isso por causa do que o Senhor ordenou, visando da glória de Deus, ele tem pecado do mesmo modo. Deus não vê apenas as intenções, ou melhor, as ações, mas as intenções pelo qual fazemos as coisas. O homem pode fazer o bem para buscar a sua glória pessoal. Ele está cometendo um pecado. Aquilo que nós chamamos, né, de bem moral, ou como os teólogos chamam, de bem civil. O Atmanin, eu falei isso para os irmãos no dia que a gente estudou sobre a glória de Deus, ele dizia, olha, que toda glória que não devolve a glória para Deus é uma vanglória. E tem mais algo. É impossível o ser humano fazer algo bom estando distante do bom Deus. Qualquer pessoa que está longe de Deus nunca vai fazer algo bom. Pode fazer algo que seja moralmente bom. Mas o que é bom? O bem, ou melhor, o bem não é aquilo que nós achamos ser o bem. O bem é aquilo que a lei de Deus ordena fazer. O ser humano, as confissões de fé declaram que boa obra é somente aquela que a palavra de Deus ordena. Podemos chamar de obras morais. São obras moralmente falando boas. Mas no sentido de agradar a Deus, somente aqueles que estão próximos do bom Deus podem agradar. Porque se uma fonte for má, ela não pode jogar águas boas. Vocês conseguem entender, irmãos? O problema está na raiz, na fonte. Mas nós não acreditamos nisso. Nós olhamos para as pessoas e falamos, olha, eu sei que lá no fundo do coração dessa pessoa tem um pouco de bondade. Ele é um pouco bom. Mas é lá onde a Bíblia fala que está a fonte, onde está o mal. Quantas vezes nós olhamos para algumas pessoas e falamos, olha, lá bem no fundo eu sei que... Não, é lá no fundo onde tem o mal. E tudo que nós vemos aqui são coisas... Não se compara com o que está lá no fundo, né? Posso se falar. E o profeta Isaías diz assim, olha, todos nós estamos nas mesmas condições. Isaías capítulo 64, todos nós estamos nas mesmas condições, de impuro. E todos os nossos atos de justiça se tornam como trapos imundos. O profeta declara que todos nós estamos nas mesmas condições. E talvez nós falamos, bom, isso é só para aqueles que não conhecem a igreja. Não, o profeta diz, olha, todos nós estamos nas mesmas condições de impuro, de maldade. Há esse mal em todos nós. E Agostinho dizia o seguinte, olha, nós não apenas nos alegramos com o mal, mas também nos gloriamos quando fazemos o bem, como se estivéssemos a fazer o bem por nossa própria força, e que acaba se tornar algo mal. Quando ele acha que está fazendo o bem pela sua própria força, aquele bem acaba por se tornar o mal, porque não
devolveu a glória para Deus. Você consegue ver a incapacidade do homem de fazer o bem? Não há nenhuma faculdade, nenhum membro do corpo do homem que não lhe leva a cometer um pecado contra Deus. Não há. Quando ele fala que não vai pecar com o pensamento, ele peca com os olhos. Quando ele fala que não vai pecar com os olhos, ele peca quando digita algo. Sei lá, quando pesquisa algo na internet, quando pensa algo, quando cobiça. Não há nenhuma parte do ser humano que não leva um ser humano a pecar. Tudo. Todas as partes estão corrompidas. E Deus, pela sua misericórdia, Ele restringe o coração do homem. Ele restringe. Por que existe o exército, os policiais, tudo isso são agentes de Deus para restringir o mal do coração do homem. Tudo isso. Se não existissem policiais, as pessoas matariam, roubariam, faziam um monte de coisas. E esses agentes que Deus usa é simplesmente para restringir o mal. Não para arrancar o mal do coração do homem, mas para restringir, para permitir que eles tenham uma boa convivência no seu meio social. Vocês conseguem ver? Quando dão liberdade no homem, eles fazem o que? Pensam nessas manifestações. Vocês já viram as manifestações de protesto? Vocês viram isso? O ser humano aí tem liberdade de fazer o que ele quer. Então, ele exerce aquela liberdade e ele só faz o mal. Queima alguns lugares, apedreja, quebrar vidros de carros, faz um monte de coisa. Porque aqueles agentes que Deus usou para colocar limite na maldade deles, foi retirado naquele exato momento. Nos protestos, a gente não vê policiais, vamos supor, deixa eu dar um exemplo para vocês, nessas paradas que a gente vê, na parada gay, nesse protesto contra, sei lá, você vê que as pessoas conseguem fazer mais mal do que o normal, porque eles deram uma liberdade mais do que o normal naquele momento. Elas fazem tudo. Então, Deus pela sua graça, né? Ele restringe isso, usando meios. E talvez a questão é: esse homem ia ser tão mal, o que ele pôde fazer para ser bom? O que o homem pode fazer para ser bom? Isso seria mesmo que perguntar para um leão, né? O que um leão pode fazer para deixar de ser um leão? Nada. Porque o mal não é algo que o ser humano faz, é algo que ele é, por natureza, depois que caiu, depois que pecou contra Deus. Ele se tornou assim. E o Evangelho, diferente das outras religiões, o Evangelho não ensina as coisas que os homens devem fazer para serem bons. O Evangelho não vai ensinar algo para um homem que ele seria capaz de fazer. O Evangelho ensina o que Cristo fez para arrancar essa maldade do coração do homem. Não são os homens que têm poder de fazer o bem ou de deixar de ser mal. É Deus, é Cristo. É Deus quem enviou o seu Filho para arrancar essa maldade do coração do ser humano. Então, o que falta no homem então para ele ser o bom? Para ele ser bom, falta tudo, falta Cristo. Se faltar Cristo no coração do homem, faltou absolutamente tudo, meus irmãos, tudo. Mas tem uma boa notícia nisso tudo, é que a fé em Jesus, a fé no Senhor Jesus Cristo, ela arranca essa maldade do coração do homem. No capítulo número 3, do livro de João, diz assim: havia um homem que foi procurar Jesus, chamado Nicodemos, que ele era doutor da lei, era mestre. E ele questionou Jesus, olha, ele disse assim: eu sei que ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz, se Deus não for com ele. E Jesus olhou para ele e disse: olha, tudo bem, mas eu vou te falar, olha, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Jesus falou para aquele homem: olha, você precisa nascer de novo. Uma história que todos vocês conhecem. Vocês precisam nascer de novo. E Nicodemos se perguntou: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Poderia ele, porventura, voltar no ventre da sua mãe? Jesus disse: olha, aquilo que é nascido da carne é carne. E se ele é carne, só vai fazer coisas da carne, coisas carnais. O apóstolo Paulo declara que as obras da carne são a prostituição, a lascívia, a impureza, a feitiçaria, a idolatria, a bebedice. Tudo isso é obra da carne. E todo ser humano que nasceu nessa carne está sujeito a cometer essas coisas. Então Cristo disse: você tem que nascer de novo.
Você precisa perder essa natureza carnal que você tem. Você precisa de uma nova natureza para deixar de fazer o mal. Você não precisa... Olha, Cristo olhou para Nicodemo e não falou, olha, você precisa consertar o mal que está no teu coração. Você precisa consertar alguns erros. No coração do ser humano tem alguns erros. Tem um mal. Tem um mal embutido no coração do homem. E Cristo disse, olha, você precisa nascer de novo. Porque se você continuar com essa natureza que você tem, que você carrega, você não vai conseguir agradar a Deus. Foi o que Cristo disse para Nicodemo, você precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo consiste em depositar toda a esperança, toda a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque quando você reconhece que você é mau, o Senhor arranca essa maldade de você e dá para você uma nova natureza. Que ele diz, olha, o que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu do Espírito é Espírito. E ninguém pode agradar a Deus estando na carne. O apóstolo Paulo declarou o seguinte, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E quem não está na carne? Todos nós estamos na carne. Mas existe algo. Quando nós depositamos fé no Senhor Jesus Cristo, Ele coloca em nós uma nova natureza. Ele vem morar em nós. Ele arranca essa maldade do nosso coração. Pela fé em Jesus Cristo, o próprio Cristo vem morar em nós. E arranca essa natureza má que nós temos. Ele não conserta, porque a natureza humana não foi quebrada, foi destruída. O Senhor não veio consertar o coração do homem, porque não tem conserto. Ele veio arrancar, veio tirar. Ele tira aquele coração com uma força que só Ele tem. Que só Ele tem. Nem a força de Sansão para arrancar as forças de Gaza se compara. Você tentou lutar contra o mal, você não tem conseguido. Se você tem lutado contra o mal e não tem conseguido, é para você que eu falo. Vai até o Senhor Jesus Cristo. O mal não é algo que você consegue vencer. Porque se você conseguisse vencer, você venceria faz tempo, porque você é esperto, eu sei. Mas para vencer o mal não é uma questão de esperteza, mas de fé. Fé no Senhor Jesus Cristo. Quando você reconhece que você não pode fazer nada, o Senhor fará tudo em você. Ele arrancará o mal, literalmente. Vocês vão ver que o profeta Ezequiel, no capítulo 36, no verso 26, diz assim, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós, e arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração bom. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada um de vós, e vos capacitarei a agir de acordo com a minha lei. Isso tudo pela fé. Quando você reconhece a tua maldade, o Senhor Jesus Cristo vem e arranca o mal que está dentro de você. E Ele te dá um novo coração. Ele te dá uma nova criatura. O apóstolo Paulo declara que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não há nenhuma esperança para o ser humano fora de Cristo. Você vindo para Cristo com a tua maldade, Ele te recebe com a bondade dEle. Toda a tua maldade fica para trás e você fica coberto com a bondade dEle. Ele arranca essa natureza má e perversa que é em você. Tudo isso pela fé. Crendo que você não pode fazer nada. Por isso que você vai naquele que pode fazer tudo. Isso pela fé. Você não precisa pagar nada. É pela fé, reconhecendo que você é mau. O Senhor não pode dar uma natureza boa para você enquanto você achar que você é bom. Enquanto você achar que você pode fazer alguma coisa. E isso é livre para todo mundo. E um dos sinais que você tem que, quando recebe essa nova criatura, esse novo coração, é o nojo pelo pecado. Só aqueles que sentem nojo pelo coração que têm, é que receberão um novo coração. Só aqueles que sentem repulso no seu coração, é um sinal visível de que eles já receberam um novo coração pela fé em Jesus. Porque Ele declara que tudo o que pedires em meu nome vos será feito. Ele diz, se os vossos pais que são maus, vocês pedindo pelo pão, não vos dão serpente, quanto mais o vosso Pai Celeste, se pedirem para Ele um novo coração, uma nova natureza, um novo ser, Ele vos dará. E tem poder para dar isso e muito mais. Então, meus irmãos, se você não nascer de novo, no dia do juízo final, você desejará nunca ter nascido. Hoje,
o novo nascimento está aberto para todos. Venha e receba o Senhor Jesus Cristo pela fé, que Ele te dará um novo coração. Isso tudo pela fé. Até aqueles que são cristãos, ainda existe um pouco de maldade em seus corações. Eles também precisam lutar. Mesmo nascendo de novo, mesmo Deus lhes fazendo nova criatura, eles ainda vão no mal. Porque o mal foi controlado no coração deles. Mas existem alguns que são escravos do mal. É para eles que eu dou essa mensagem final. Venha para o Senhor Jesus Cristo. Você receberá uma nova natureza. Você receberá um novo ser. Ele diz que colocará o Espírito dele em você. E é Ele que capacitará você a fazer o bem. Não é você pelos teus esforços. Não é você. Mas é Ele. O apóstolo Paulo diz, eu vou terminar aqui, meus irmãos. Em 2 Carta aos Coríntios 5,17, dizendo lá. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se você depositar fé no Senhor Jesus Cristo, o Senhor colocará em você uma nova criatura espiritual. O Senhor olhará para você como se você nunca tivesse cometido um único pecado. O Senhor verá você assim, ainda que os teus pecados forem enormes, forem como um oceano, como as estrelas do céu, há perdão para você pela fé. Amém, meus irmãos? Amém? Quando você sentir nojo pelo pecado, quando você sentir mal pelo coração que tem, esse é um sinal que existe em você uma nova natureza, por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Há poder em Cristo para perdoar você. Então, eu convido você nesse exato momento a orar, a pedir força ao Senhor para vencer o mal que é em você.